E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunnyplay aqui outra vez. E dessa vez pessoal, atendendo a pedido de vocês, trago a análise em vídeo do trailer oficial de GTA V. Pra quem tava presente no dia 29/8, eu fiz uma live stream analisando o trailer. Mas vocês insistiram que eu fizesse essa análise também em vídeo, e como o vídeo é o último trailer e traz aspectos bem interessantes, eu resolvi fazer essa análise. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento da loja PSN Games Mania. Faça já a sua pré-venda de GTA V em mídia digital por apenas R$ 59,90. Acesse o link na descrição e confira. Então vamos lá, análise pessoal. Bom, como o trailer deixa bem evidente, o Michael será o personagem principal da história do game. Mesmo havendo 3 protagonistas, a chave da junção dos 3 na história é o Michael. O trailer mostra que o Michael e o Trevor já eram parceiros de crime das antigas e após a prisão do Trevor, houve um afastamento deles. Se falar que o Michael tá num programa de proteção a testemunhas do governo. Então, o Trevor acha o Michael e faz a proposta com que ele volte pra vida do crime e dos roubos. E após muita resistência do Michael, ele volta. Acho que é até devido a esses problemas familiares que ele tem com seus filhos e esposa e tudo mais. Mas deixando de enrolação, vamos à análise, né pessoal? Nesse primeiro take dá pra gente ver o amplo e belo deserto de Blaine County, pessoal, que é o que o Trevor mora e onde se passa essa primeira parte do trailer. A gente pode ver como tá belíssima a ambientação do deserto, cheia de cactos e uma vegetação seca além da areia, né? A gente pode ver que os postes são tortos, que é bem característico de Blaine County. Como eu falei aqui alguns vídeos atrás, os bairros mais ricos como Roxford Hill têm aqueles postes clássicos, já os bairros mais pobres têm esses postes tortos. Tudo isso faz parte da ambientação do lugar. A gente pode ver que o draw distance do game vai estar muito mais amplo. A gente pode ver os elementos que estão bem mais distantes. E eles estão usando uma maneira muito inteligente de usar isso, que é contra a luz do sol. Assim, só aparece a silhueta do horizonte, que dá um aspecto bem mais real pro game. Como a gente pode ver aqui à direita, o trem tá de volta ao game e agora ele tem diferentes tipos de vagões. Não são só aqueles containers como a gente tinha antigamente, né? A gente pode ver até que tem alguns vagões que estão vazios, sem cargas, o que deixa o jogo bem mais real. Podemos ver aqui à direita alguns carros passando, e esse aqui que tá bem embaixo me parece ser o Tornado, que já foi confirmado que vai estar no game. A gente pode ver também voando ali no nosso lado direito, um avião que eu acredito que seja o Cuba 800, que vai ser um novo avião no game. Se vocês perceberem do lado esquerdo do vídeo, lá no fundo, dá pra gente ver aqueles oil rigs semelhantes ao encontrado no final do primeiro trailer do game. Como a gente já sabe, essa área desértica possui vários poços de petróleo, e a gente vai poder ver essas máquinas trabalhando e coletando eles. Nesse próximo take me parece ser o primeiro encontro dos 3 personagens juntos no game. Eles estão em uma casa que eu acredito ser tipo um QG inicial do game, ou então uma das casas do Trevor, já que a gente não sabe muito bem onde ele vai morar, né? Se é uma casa ou um daqueles trailers que já apareceu no game. Podemos ver a ambientação da casa que está muito bem feita, com cortinas rasgadas, paredes sujas, luminária em cima da mesa junto com algumas garrafas de vidro, cadeiras de plástico e ali na janela um ar-condicionado e embaixo um aquecedor. Logo após, temos esse take em close no Michael, e nele podemos ver a expressão facial muito bem feita, e agora, enquanto os personagens falam, a gente pode ver os músculos se movendo, que é um aperfeiçoamento incrível. E ali em cima, do lado superior esquerdo, tem uma tauba de madeira que possui mofo. Sério, mano, mofo. Os caras colocaram até esse detalhe no game. Nesse próximo take, vemos a bela mansão de Michael e sua bela piscina. Podemos ver como a textura da água tá linda e os reflexos do sol na água realmente ficaram impressionantes. De fundo, podemos ver plantas muito bem modeladas, diferentemente do GTA San Andreas, que era apenas fotos chapadas. Agora, as plantas possuem uma textura incrível. O que mais me impressionou nesse take é se você observar bem a movimentação das plantas mediante o vento que passa. Conforme o tempo muda, a vegetação sofrerá essa ação. Por exemplo, se houver chuva ou tempestade, a gente vai poder ver as plantas balançando igual na vida real. Isso fica muito evidente nesse próximo take em que vemos Michael e Franklin conversando. De fundo, as plantas chacoalham conforme o vento. E nesse mesmo take, podemos ver também como vai estar real os detalhes dos personagens. Olha a cabeça do Franklin, olha o detalhe do cabelo cortado, realmente está muito real. E no Michael dá pra gente ver os nervos no seu braço, a dobra da roupa e até a expressão que ele faz ao conversar com Franklin. Nesse próximo take podemos ver a cena de um assalto ao banco local de Blaine County, o Blaine County Saving Bank. Podemos ver nossos 3 protagonistas vestidos a caráter pro assalto, com 3 grandes bolsas nas costas para guardar o dinheiro. E a gente pode ver ali no lado inferior direito um carro que é o Washington, semelhante ao encontrado no GTA 4. Nesse próximo take podemos ver o Trevor completamente enfurecido, e junto com ele tá o seu amigo Wade, que aparece no final do trailer do Trevor que foi liberado pela Rockstar um tempo atrás, aquele que tava com o rosto pintado. Se você observar esse local, é o mesmo que aparece aos 13 segundos do trailer do Trevor.
Esse local é Sandy Shore, que é uma cidadezinha que fica nas proximidades de Blaine County. Podemos ver de fundo uma ambientação muito foda do local, com um trailer completamente tomado pela ferrugem, mato seco e bem no telhado do trailer temos um pano balançando, o que é fantástico. A textura do pano balançando tá muito real, pessoal. E o Wade tá usando uma corrente que se balança enquanto ele corre, o que também é muito foda. Diferentemente no GTA San Andreas, que as correntes não se movimentavam enquanto a gente corria ou sofria alguma ação. Lá no fundo, vemos uma placa de uma loja Liquor. E acima, uma placa com uma marca de cerveja do game, que é a Pibweiser, que é uma cerveja alemã, paródia da cerveja Budweiser. E o mais curioso dessa cerveja é que ela é um jogo de palavras com pis, que significa xixi em inglês. E em seu emblema, tem uma mulher urinando na garrafa. Ou seja, essa cerveja é composta de urina de mulher. Realmente é uma cerveja pra macho, né? Logo abaixo das placas tem outra placa escrito Buy Pibweiser, It's Make Her Pretty Again, que traduzindo quer dizer beba Pibweiser, isso torna ela bonita de novo. Uma piadinha no game, né, pessoal? No início desse take em que o Trevor bate a cabeça, podemos ver um hangar, que possivelmente é o que ele guarda o seu avião, um Cuba 800. Nesse próximo take, vemos nossos protagonistas assaltando aquele banco local de Blaine County. Podemos ver que eles estão com máscaras protegendo a sua identidade, e o Michael tá com uma daquelas máscaras de soldador. Dá pra ver que eles estão empunhando duas armas personalizadas. O Trevor tá com uma shotgun de cano cerrado, e o Michael com uma arma que me parece uma M4A1. E logo vemos o Trevor atirando em uma das câmeras de segurança, que será uma das maneiras de não deixar rastro no nosso assalto. Nesse próximo take, vemos o sistema de explosão que tá bem realista, mostrando os estágios da explosão como a onda de calor, o fogo, faísca e os estilhaços da bomba e do concreto voando. E depois, temos até um pedaço do teto que cai, o que também nos mostra uma das ações que faremos para ter acesso aos cofres de bancos. E eu acredito que a gente não vai ter apenas uma opção de abrir eles, a gente vai poder também hackear o sistema do cofre e abrir, ou então botar a bomba mesmo, né, como o vídeo mostra. Nesse take, vemos o Michael conversando com Lester, que será um nerd responsável pelo desenvolvimento dos planos de acesso aos assaltos. Esse local onde eles estão é a casa do Lester, que é o QG dele onde a gente pode encontrar muitos elementos da cultura geek e nerd, entre muitas outras coisas interessantes. Logo atrás do Michael, vemos alguns bonecos do Brown Streak, que é um herói fictício criado pela Rockstar Games que aparece no GTA 4 Ballad of Gay Tony, e que também é o nome da companhia de trem no GTA San Andreas. E também vemos alguns bonecos do Captain Spactor ou algo do tipo, que me parece ser aquele herói que aparece lutando com um Space Ranger na frente do teatro chinês no gameplay oficial de GTA V liberado pela Rockstar Games. E do lado esquerdo, vemos o símbolo dos Illuminates, o olho de Horus, que é a ponta da pirâmide que aparece na nota de dólar. A Rockstar sempre tocou nesses assuntos polêmicos como a existência dos Illuminates. Inclusive no GTA 4, em uma das estações de rádio talk do game, havia um programa em que o locutor falava sobre o envolvimento do governo americano com os Illuminates. Realmente muito foda. E em volta do símbolo tem a seguinte frase: "The man is watching you", que traduzindo seria algo como "o homem te observa". Realmente é muito assustador, pessoal. Na continuação, podemos ver de fundo equipamentos como transmissores. Na porta do quarto, temos um adesivo perto da maçaneta que faz um símbolo dos rappers americanos. E ali embaixo da placa de Danger, temos um adesivo de um robozinho que me parece muito um dos integrantes do Daft Punk. Será que isso seria uma alusão à dupla? Do lado esquerdo da porta, temos alguns mapas e planejamentos, certamente de assaltos no game. Do lado esquerdo do vídeo, logo atrás da cabeça do Michael, temos alguns livros, uma câmera de segurança e um walkie-talkie em cima da prateleira. Realmente esse local tá muito bem ambientado. Se a gente reparar, logo embaixo da porta tem um peso segurando ela. E do lado direito do vídeo, na parede, tem um cartaz daqueles, I want to believe, com um disco voador. Só que eu acho que nesse tem alguma outra frase escrita. Mais uma vez, a Rockstar fazendo alusão à possível existência de ETs no game, que é muito foda, pessoal. Nesse take, vemos uma belíssima vista do morro do letreiro de Vinewood. Logo embaixo dele, podemos ver um Journey, que é um daqueles trailers presentes no GTA San Andreas, que agora vai estar de volta no GTA V. Podemos ver na imagem também um helicóptero Buzzard, semelhante ao encontrado no GTA Ballad of Gay Tony. Logo ao lado direito do V de Vinewood, podemos ver parte da arquibancada de um estádio que faz paródia ao Hollywood Bowl, que é um estádio de concertos e shows em Hollywood, em Los Angeles. E do lado direito do vídeo, vemos o que seria uma represa de água bem acima ao nível da cidade.
Temos ali bem pequenininho, nem dá quase pra perceber, o dirigível da Atomic, passando de fundo ao belíssimo downtown de Los Santos. Nesse take, podemos ver uma reunião de equipe de assalto à joalheria. Podemos perceber que temos personagens que aparecem no mural no vídeo de gameplay de GTA V, que são a Paige Harris, que é uma hacker, o Gustavo Mota, possível BR no game, que é um atirador, e o Ed Tom, que é um motorista. E nesse trecho, o Michael passa coordenadas ao grupo para poder realizar o assalto, o que nos traz aquele lance que a gente vai poder contratar profissionais para realizar os assaltos com mais eficiência, o que tem seu lado positivo e negativo. A gente vai conseguir fazer o assalto com sucesso, mas a gente vai ter que dividir a grana entre mais pessoas. Nesse take, vemos o Franklin roubando Infernos no Vinewood Boulevard, que é uma paródia da Hollywood Boulevard, onde fica a Calçada da Fama, o Teatro Chinês, entre outras coisas. De fundo, vemos o que acredito ser um Huntley, semelhante ao encontrado no GTA San Andreas. Será que encontraremos veículos de modelos antigos como os encontrados no GTA San Andreas? Porque na vida real tem carros novos e tem carros antigos. Será que já que no GTA V eles estão querendo tanto essa realidade, a gente vai poder ver carros antigos de outros games nele? Fica aí a dúvida para quando o game lançar, né, pessoal? Nesse take, vemos o Lamar e o Franklin conversando na praia de Santa Mônica, onde está localizado o Pier de Santa Mônica, no jogo chamado de Pier del Pierro. E de fundo, vemos as pessoas passeando e andando na praia naturalmente, o que dá uma ambientação muito boa ao jogo. Podemos ver também que o Lamar está usando relógio, anéis e um brinco, o que nos traz a personalização bem minimalista do personagem. De fundo dessa cena temos dois carros, um deles é aquele carro do Michael, o Meibatsu Sport Coupé, que é uma paródia do Mitsubishi Eclipse SE, e o outro carro eu não consegui identificar muito bem, mas me parece ser um carro novo no game, certamente algum conversível. Nesse take, podemos ver a continuação da cena em que o Franklin roubava o Infernos. Aqui, ele já tá com um carro e uma fuga policial bem insana. Observem que além de diversas viaturas estarem atrás do Franklin, tem um Maverick da polícia dando um rasante atrás dele. Vemos uma belíssima chuva com respingos reais, deixando a pista molhada e possivelmente escorregadia, o que poderá alterar um pouco a jogabilidade do veículo. Vemos também que está trovejando, o que traz aquele lance da variação climática bem mais extensa e bem feita ao game, o que vai ser muito foda, né, pessoal? A viatura da polícia são aqueles búfalos que eram usados no GTA 4 pelo FIB, mas agora no GTA 5 serão viaturas normais da polícia. Nesse take, vemos um dos nossos protagonistas roubando um HD em um servidor, o que nos traz uma possibilidade nova no game. Será que esse HD é do circuito de câmeras de algum banco ou loja? Ou contém algo muito importante nesse HD que vale muito dinheiro, o tornando um produto de furto? Bom, só saberemos quando o jogo lançar, né, pessoal? Nesse take, vemos o Trevor com uma arma que me parece ser uma AK-47, e de fundo, um trailer explodindo de uma maneira muito foda. Podemos ver partes do trailer voando, como prateleiras, mesa, portas do trailer, cada mínimo detalhe muito bem pensado, tornando a explosão muito real e fantástica. Nesse take, vemos aquele famoso submarino que já apareceu em algumas imagens e trailers sendo descarregado de um navio no porto de Los Santos. Podemos ver agora a parte de baixo do submarino. Isso vai ser algo muito legal no game, a gente poder ver o submarino sendo descarregado do navio, que vai ser muito interessante. Lembrando que o porto agora de Los Santos vai estar ativo, pessoal, a gente vai poder ver os navios descarregando e carregando, ver as empilhadeiras trabalhando, ver o porto tendo uma vida real, né, pessoal, o que é muito bacana no game. De fundo, dá pra gente ver a torre do LSX, que é o aeroporto de Los Santos, fazendo paródia ao LAX, que é o aeroporto de Los Angeles, né, pessoal? Que também vai ser um dos elementos no jogo que vai estar muito mais ativo. A gente vai continuar vendo no aeroporto as pessoas fazendo embarque, desembarque, aqueles carros transportando as bagagens e tudo mais, agora muito mais real em GTA V. Em seguida, vemos um trecho de uma discussão de Michael e Trevor, ambos puxando uma maleta que possivelmente contém dinheiro. E o Trevor diz a seguinte frase: "Meu serviço, minha fita, vai procurar o teu." Por que será que eles estão tendo essa discussão? Será que no meio da história do games eles brigam e se separam por dinheiro? E será que, assim como já foi levantado por alguns fãs do game em um fórum, Trevor seria o traidor da história? Bom, eu espero que não, mas vindo da Rockstar, né, pessoal, a gente pode esperar tudo. De fundo da cena temos um carro que parece ser a versão do novo Gran Mesa, o qual será o carro oficial do Trevor, como já vimos com ele em imagens e trailers do game. Nesse take, vemos uma discussão do Michael com a sua esposa, que como sabemos eles vão ter muitos conflitos no game, sendo um dos motivos da volta do Michael para a vida do crime. Podemos ver aqui a textura da roupa ao serem molhadas, agora muito mais real, como eu já falei para vocês em alguns vídeos atrás. Ao nos molharmos no game, a gente vai ficar com a roupa encharcada por um tempo, e agora a gente vai poder ver isso evidente na textura da roupa.
ela meio que fica com a cor mais escurecida e ela fica brilhante em razão da água, o que vai estar muito bacana. E como eu já levantei em questão em alguns vídeos atrás, será que quando a gente se molhar e a gente andar, a gente vai poder escutar o barulho da roupa molhada, o barulho do tênis pisando molhado? Seria algo muito bacana, né, pessoal? Podemos ver nessa cena um dos protagonistas fazendo base jump, que é algo que tá de volta ao game e será muito utilizado inclusive como maneira de fugir da polícia. E lá embaixo vemos uma belíssima vista noturna de Los Santos. Nessa cena vemos uma belíssima explosão de fundo e mais uma confirmação do retorno da minigun ao game. E podemos perceber que esse personagem está usando uma roupa de Juggernaut, que seria uma roupa usada por esquadrão antibomba, resistente a explosões. Pelo visto será uma das novidades no game e com certeza terá missões que teremos que usá-las. Sempre nos adaptando à necessidade da missão em questão de veículos, armamento, vestimenta, entre outras coisas. Acima passa voando o Maverick da polícia e do nosso lado direito temos uma loja Liquor. Nessa cena vemos uma fuga policial pela divisa do centro de Los Santos com o subúrbio do game. A moto que vemos nesse trecho é uma PCJ 600, semelhante à encontrada no GTA 4. Podemos ver também de fundo algumas viaturas da polícia além do Maverick da polícia fazendo uma perseguição épica. Pelo visto a polícia de Los Santos irá nos dar muito trabalho nesse jogo, pessoal. Nesse take, a gente pode ver os detalhes das balas da minigun caindo ao serem disparadas. E os projéteis vão sendo derramados da arma de uma maneira muito épica. Sem dúvida, a gente vai causar muito estrago com essa arma, pessoal. E finalmente, o último take do vídeo, sem dúvida o mais revelador.